Sejam bem-vindos mais uma vez, sejam bem-vindos a mais um vídeo. O assunto hoje é pricing. É novidade isso para vocês? Pricing estratégico ou estratégias de pricing. Bom, esse não é o meu primeiro vídeo sobre pricing e olha, não será o último, tá? Assim como ruptura é um assunto que estará sempre em evidência no nosso nicho. Eu devo dizer para vocês que pricing é o processo de colocar preços, tá? Seja automaticamente ou seja de forma manual, em pedidos de compra, em pedidos de venda, no varejo ou no atacado, com o objetivo de atender as expectativas do consumidor, né, do cliente, e que seja lucrativo para a empresa, lógico. Para desenvolver uma boa estratégia de pricing para o seu negócio, é necessário levar em consideração um conjunto de fatores, tá? Quantia fixa, o que seria isso? Seria você pagar por um determinado lote de produto, tá? A um preço fixo já, sem variação dele. Diferença por quantidades. Já seria assim, você paga X preço, se você comprar produto de 200 a 500 unidades, você paga por um preço. A partir de 501 unidades até 800 unidades, o preço já é X. De 801 a 1000 unidades é outro preço. Então, isso seria a diferença aí por quantidades, tá? Tem ainda também a estratégia de price aí com relação a campanhas de promoção ou vendas. Tem também a questão de data de fatura ou data de envio. Vamos supor que o fornecedor negocia contigo um preço e ele fala assim: eu entrego para você, eu te dou um desconto, só que eu faturo a mercadoria tal dia, tá? Te entrego, eu te entrego na data, eu te entrego na data que você quer, mas eu faturo a mercadoria em tal data, que é quando fecha o meu mês. Então, nessa situação, na verdade, ele está sim te dando um desconto, mas você está perdendo aí um timezinho do prazo, tá? Desse fornecedor. Então, não é que ele está te dando um desconto, não, né? Ele está negociando contigo, né? Ele te dá o desconto, mas você perde aí no prazo, tá bom? Tem também a combinação de múltiplas compras. Vamos supor, você fecha 2 carretas com o fornecedor, tá? E nesse fechamento, você programa uma carreta para uma determinada data, você fechou com ele aquele preço, tá? Então o preço não vai mudar mais, mas ele vai te entregar uma carreta em uma data e vai programar a entrega dessa outra carreta para outra data. Então vai ser no prazo normal que você tem, ele vai faturar só na data que ele combinou contigo, tá bom? Então o prazo vai começar a contar daquela data. Então seria uma combinação para múltiplas compras, ok? Então o pricing, se utilizado da forma correta, ele faz toda a diferença aí no alcance dos resultados de uma empresa. A estratégia de pricing, ele surgiu nos anos 90. Naquela época, né, em que a inflação era muito alta e variava constantemente, os preços sofriam alteração de um dia para o outro. Às vezes nós fazíamos remarcação 3 vezes no dia, tá? De manhã, depois do meio-dia a gente remarcava novamente alguns preços e no finalzinho da tarde, ali à noite, tinha remarcação novamente. Isso lá atrás, nos anos 90. Era impossível naquela época estabelecer preços que atendessem à necessidade do cliente ou da empresa ao mesmo tempo, tá? Algumas empresas adotaram o markup como estratégia. O markup,
é uma estratégia de elaborar o preço com base nos custos fixos e variáveis de um produto ou de um serviço. Muitas empresas ainda trabalham nesse formato, tá? Que é o markup. E não conseguem solucionar as demandas que as empresas precisam. O markup ele possui algumas fragilidades, sobretudo no ponto em que considera o valor do produto, que é o valor percebido pelo consumidor. Outro ponto também que é ignorado pelo markup é a não diferenciação de segmentos de clientes que o seu produto oferece. Todo e qualquer produto, ele oferece benefícios diferentes para diferentes tipos de clientes, tá? Então, surgiu o pricing como forma de driblar os problemas, possibilitando às empresas identificar os seus clientes por nichos ou segmentos, criando ofertas de produtos específicos para cada um deles. Legal, né? A palavra pricing vem de price, que é preço. O preço, enquanto estratégia, faz parte dos 4 P's de marketing. Para quem estudou marketing, como eu, os 4 P's são preço, produto, praça e promoção, né? O preço, ele se refere ao valor de venda do produto, o quanto ele custa para aquisição pelo cliente. Essa definição ela é bastante sensível para o sucesso de um negócio, tá? Para a sua própria sobrevivência. E é indispensável que você tenha uma boa gestão de preço. Seu preço não pode ser nem muito baixo, tá? Para não prejudicar a sua margem de lucro, e não pode ser também muito alto para não assustar o cliente, não prejudicar o seu faturamento. O preço ele serve também para mostrar ao mercado como a empresa deseja se posicionar nele. Ou seja, se relaciona com a percepção da marca, da sua marca. A definição de um bom preço passa por uma pesquisa de mercado, pela observação da concorrência e pelo entendimento de quanto o seu cliente está disposto a pagar, pelo que o produto oferece, pela sua necessidade em adquiri-lo. Essa percepção por parte do consumidor depende de uma série de fatores, que pode ser os mesmos fatores que você utiliza ao avaliar um produto quando você vai introduzi-lo, colocá-lo em linha. Isso para você que é gestor de compras, para você que é comprador, você vai introduzir um produto e você tem alguns critérios para introduzir, correto? Então, você já se perguntou quanto você pagaria por aquele produto quando está decidindo ali se vai introduzi-lo ou não? Eu vou citar um exemplo aqui da bateria de trator. Vamos supor que você é o dono de uma loja, você mora no interior, no centro ali de uma cidadezinha do interior, e você tem uma loja de peças para tratores, aquelas maquininhas de cortador de grama, e você vende baterias para trator. Só que você é uma loja. Então você não compra só uma bateria da fábrica, do fornecedor. Você compra uma certa quantidade de baterias, certo? Você ainda tem bateria na sua loja, mas você vai ligar para o seu fornecedor, vai pedir para ele uma certa quantidade de baterias e você vai negociar com ele o preço, porque você quer uma certa quantidade. Então você vai negociar preço, prazo com ele, você vai definir a data de entrega, porque você não tem tanta pressa assim, não é verdade? Então, como você não tem pressa e você quer um determinado volume, você tem como barganhar com ele, como negociar. Ok? Agora, vamos supor que você possui uma chácara pequena, uma pequena chácara, no interior, assim, mas bem distante, longe da cidadezinha próxima, tá? A quilômetros, a cidade mais próxima fica a quilômetros de você. E a bateria do seu trator pifou. Você só tem um trator, a bateria dele pifou
Seu vizinho não tem para te arrumar, não tem para te emprestar e você precisa de uma bateria. Então, essa é a sua necessidade, tá? Você encontrou o telefone ali da pessoa mais próxima, né, de uma loja mais próxima que tem essa bateria e você liga para a pessoa. A pessoa entende a sua necessidade, você fala, olha, eu preciso de uma bateria assim, assim, assado, e tem que ser rápido, você me entrega em tal lugar. Você nem se preocupa em perguntar o preço da bateria. Você já vai falando, a sua preocupação é tanta, a sua necessidade é tanta, que você fala do seu problema e você não pergunta o preço. Então, a pessoa do outro lado, ela tem a percepção da sua necessidade e ela tem a oportunidade de te vender a bateria por um preço maior, tá? Essa é uma estratégia de price, observando a percepção do cliente, a necessidade do cliente, certo? É uma das estratégias que pricing lhe proporciona, ok? Tem uma outra situação também, um outro exemplo, te mostra um outro sentido de percepção, que vai de encontro àquilo que te agrada, aquilo que te dá prazer, tá? Eu vi uma pesquisa, um teste que fizeram entre amigos com vinhos. E nesse teste foi feito assim com um vinho Cabernet chileno, safra 2014, que a garrafa custava R$50. Um vinho Cabernet Sauvignon brasileiro, safra 2016, e a garrafa custava R$25. E um vinho português, casta Castelão, safra 2013, e a garrafa custava R$80. Como foi feito esse teste? Eram 3 casais de amigos, tá? O primeiro casal foi colocado vinho para eles assim, uma taça para cada um, na seguinte ordem: uma taça do vinho português primeiro, de R$80, a taça do vinho brasileiro, R$25, e a taça do vinho chileno, R$50. Eles tomaram o vinho, conversaram entre eles e erraram todas, ninguém acertou nada ali, tá? Porém, eles gostaram mais, os dois gostaram mais do de R$25, que era o brasileiro. O segundo casal de amigos, a ordem do vinho deles foi o chileno primeiro, de R$50, depois veio o brasileiro, de R$25, e depois veio o português, de R$80. Era um casal de amigos, era uma mulher e um homem. A priori, eles acertaram todas e um deles gostou mais do português e o outro gostou mais do chileno. E a priori eles acertaram todas. Combinaram eles e acertaram. Só que sempre tem aquela pegadinha, né? De você induzir a pessoa ao erro. Tem certeza? É isso mesmo? Não quer mudar mais? E eles resolveram mudar a opinião deles. Inverteram ali e acabaram errando por uma taça. Ok, mas estavam bem perto do acerto, né? Então, cada um teve um gosto diferente ali, mas acertaram concordando um com o outro. O terceiro casal de amigos erraram todas. Eu nem me lembro a ordem que estava a taça, mas eles erraram todas. Um não concordou com o outro. E eles gostaram mais do brasileiro, de R$25. Onde eu quero chegar com isso, com esse teste? Cada um tem um gosto, né? Cada um tem algo que lhe agrade. Então, a percepção do cliente é diferente de um para o outro, tá? Cabe a nós identificarmos isso. E isso é através de pesquisa mesmo, né? Na estratégia de pricing são considerados os custos, coisa que o markup não permitia, né? E já na estratégia de pricing são considerados os custos, os objetivos de lucratividade, o valor percebido em comparação à concorrência,
o valor percebido ao cliente, que é o público-alvo, né? O posicionamento da marca, são vários fatores que são levados em conta aí. O novo enfoque hoje das empresas, no caso as indústrias, é o pricing estratégico. Eles deverão se preocupar aí menos com os objetivos do market share, tá? O volume de vendas, e devem se preocupar mais com a lucratividade do seu negócio, tá? O que isso quer dizer? Com isso, as empresas entendem melhor os diferentes segmentos dos seus clientes, praticam melhores os preços, flexibilizando os descontos para esses clientes onde precisa flexibilizar, servem bem a esses clientes, tá? E onde eles sabem que os seus produtos e os seus serviços não atendem, assim, não despontam, eles nem desprendem esforços. Eles não vão perder tempo com isso. Não vão gastar gasolina, não vão gastar com manutenção de carro, se eles sabem que naquela localidade o produto dele não é tão procurado assim. Então não compensa, eles não vão desprender esforços, entendeu? Então, de acordo com o tipo de produto que você trabalha, você pode adotar uma estratégia de preço, tá? Uma ou mais estratégias de preço. Depende da situação do seu momento ali. Acrescente a esta estratégia planos de ação e objetivos de preço por linhas de produto, por região geográfica, canais de vendas e até por clientes chaves. O nosso foco tem que ser sempre o cliente. Uma das estratégias de pricing que você pode adotar, os preços premium. Essa estratégia, ela pode ser sustentada se a sua empresa mantiver algumas vantagens competitivas e percebida pelos clientes, como a gente estava dizendo agora há pouco, a questão da percepção. E essas vantagens, o cliente tem que estar disposto a pagar, né, o valor adicional cobrado por ela. Poderia ser aí como exemplo o mercado de luxo, tá? Como assim? Região nobre, produtos nobres, né, onde você pode cobrar um valor agregado maior. Um exemplo disso, uns 3 anos, eu e meu marido, nós fomos a passeio a Buenos Aires e nós nem comíamos tanta carne assim, comíamos de vez em quando. E lá, tanto que falaram para nós, vai em restaurante tal, indicaram tantos restaurantes, né? Nós fomos em alguns, e fomos em um que não nos indicaram, pelo menos não o pessoal aqui do Brasil. Teve indicação de uma pessoa do hotel onde nós estávamos. Foi o último restaurante em que nós fomos e foi a melhor experiência que nós tivemos enquanto estivemos lá. Em termos degustativos, gente, em termos de carne. Foi a melhor carne que nós comemos. Tanto que, quando nós voltamos, a primeira coisa que meu marido fez foi pesquisar, aqui em São Paulo, lugares que tinham carnes de procedência argentina ou que chegasse próximo, né? E ele encontrou um restaurante em São Caetano. Fomos a este restaurante. A carne era boa, tá? Muito saborosa, tal, mas não era a mesma coisa, tá? Não era a mesma coisa. Agora, o valor foi salgado. Foi salgado. O que aconteceu? Nós vamos sempre ao Outback. Vou fazer um pouquinho de comercial aqui, tá? Nós vamos sempre ao Outback e resolvemos comer a carne do Outback. Se nós tivéssemos comido antes a carne do Outback, teríamos tido uma experiência saborosa, agradável e não teríamos gasto tanto. Porque é uma carne muito saborosa, tão muito parecida com as carnes de lá e o valor vale muito a pena. Então, é a questão da percepção aí que eu quero dizer para vocês, tá? Bom, mudando para outra estratégia, que agora é o inverso, né, do preço premium, são os preços populares. A questão dos preços baixos todos os dias.
Se a sua empresa decide seguir, né, por essa estratégia, ela está em melhorar os preços dos custos com seus fornecedores, a fim de vender mais barato sem perder margem. Redes atacadistas e alguns varejistas trabalham nesse formato. São exemplo de quem trabalha nesse formato, adotam essas estratégias. Tem redes que escolhem dias específicos da semana para ofertar cada segmento. No caso, alguns colocam como dia D, né, para trabalhar o preço bem mais baixo e fazer uma venda maior ali no mês. Mas aí no caso seria só um segmento. A exemplo desse formato, tem uma rede de supermercado na Zona Sul. Eu sempre cito ela como exemplo, mas eu não falo o nome porque eu não pedi permissão para isso. Um dia eu vou lá e peço permissão para ele, quem sabe eu falo ainda. E ele trabalha justamente nesse formato. Qual é a estratégia dele? Ele, com os fornecedores, ele abre mão dos descontos de duplicata, descontos de fidelidade, ele abre mão das verbas de aniversário, ele abre mão das verbas para terminais. E o que ele pede para o fornecedor é que tudo isso que ele abre mão, que o fornecedor repasse no custo do produto e mande isso no preço de custo, na nota fiscal. E com isso, ele tem como trabalhar um preço mais em conta para o cliente. E a loja dele é assim, as lojas dele são assim. Para ele funciona e funciona muito. E os fornecedores gostam de vender para ele nesse formato. Então, funciona. Outra estratégia de pricing. Preços para ganhar mercado. Pode ser para inauguração, né, para você abrir uma loja. Para reinauguração, quando você adquiriu uma loja que era de uma outra marca e você vai colocar a sua. Ou uma loja sua mesmo que você está ampliando e você quer reinaugurar. Você quer mostrar para a vizinhança ali que você está ampliando a sua loja, que você tem mais novidades. Essa estratégia, você vende preços mais baixos, tá, que os concorrentes, naquele determinado período que você está reinaugurando, que você quer ganhar no mercado, tá? Então você vende mais baixo que os concorrentes e justamente para ganhar a participação daquele mercado ali. Com isso, você atrai os clientes. Então esse é o sentido dessa estratégia de pricing. Temos ainda a estratégia de preços psicológicos. E sobre essa estratégia, nós vamos falar dela um pouquinho mais à frente daqui a pouco. Mais, tá? Porque eu vou continuar falando dela agora. Essa estratégia, ela é muito aplicada no marketing, muito vista no varejo, e ela consiste no sentido, assim, no incentivo de consumo a partir do estímulo emocional e não racional do cliente. Nesse quesito, nesse exemplo, vamos entrar nós, mulheres, né? Qual é a diferença de pagar 99,99 centavos por uma peça de roupa e pagar R$100 pela mesma peça? Financeiramente, 1 centavo, né? Isso se você receber o troco de volta, se você estiver pagando em dinheiro. Que nem balinha, né, tem por 1 centavo. Mas, psicologicamente, foi comprovado por pesquisas que o consumidor que paga 99,99 acredita estar fazendo um negócio mais vantajoso do que se estivesse pagando por R$100, tá? De fato, se sua empresa utiliza preços cheios para passar imagem de maior qualidade, por outro lado, usando 99 centavos, ele pode transmitir a mensagem de que está vendendo produto em promoção. E isso pode valer a pena, tá? Agora, a estratégia de proporcionalidade. Essa estratégia funciona assim e requer muita atenção, tá? Os produtos promocionais, eles exigem que os seus preços sejam proporcionais aos preços dos produtos originais. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nesse momento de
Covid-19, o Procon está em cima aí de alguns preços, né, que alguns supermercados estavam cobrando abusivamente do consumidor. E em um dos vídeos que eu fiz, eu tratei esse assunto, falei da proporcionalidade. O creme dental Oral-B, 70 gramas. O valor unitário dele é 1. E tem o Leve 4 Pague 3. Na proporcionalidade, o Leve 4 Pague 3 tem que ser 3 vezes o preço do unitário, tá? A proporcionalidade trata isso. E tinha diferença de 2 centavos no exemplo que eu dei lá. Eu mostro lá, tem a foto lá do preço unitário e a foto do preço do Leve 4 Pague 3, desrespeitando a desproporcionalidade. Eu citei outros exemplos lá, onde tem produtos Leve Pague lá, e em outros exemplos, não é só o cliente que está sendo prejudicado, o supermercado também está sendo prejudicado. Então, veja bem, não é que o supermercado está agindo de má fé. É uma falha de quem está fazendo a precificação, não está atento à precificação, que é o que trata o setor de pricing, entendeu? A estratégia de pricing, que é o que eu venho batendo nessa tecla. Então, o que acontece? O kit, o valor dele tem que ser equivalente, aí o valor do kit com 4 tem que ser equivalente ao valor do preço vezes 1, tá? A mesma coisa para um outro tipo de promoção. Exemplo, o achocolatado Nescau de 1000 gramas. No pacote vem achocolatado Nescau, 1000 gramas, grátis, 200 gramas. O valor desse produto tem que ser o valor equivalente a 200 gramas grátis. Então, o cliente tem que pagar o equivalente a 800 gramas, ok? E muitas das vezes, você fazendo a conta, não é o que acontece. Aliás, muitas das vezes nem tem o produto original para você comprovar se o produto está na sua proporção ali. Existe proporção na compra também. Tem fornecedor e atacadista que ele faz promoção na caixa de leve 12, pague 11, leve 12, pague 10. A gente fala dúzia de 10, dúzia de 11, né? A linguagem na parte de compras aí. Se isso não for tratado no cadastro, no pedido de compra, dá problema na portaria. Então, o interessante aí é que você segmente também a sua loja de acordo com a sua localização. Essa é uma outra estratégia de pricing. Você cobrar um preço único para todas as lojas pode parecer simples e funcional na hora de calcular o preço. Entretanto, agindo dessa maneira, a sua empresa pode deixar de lucrar mais, tá? Para você que está abrindo mercado agora, abrindo uma segunda loja, uma terceira loja, analise bem onde ela está situada, tá? Analise o público que você tem ali na região e verifique essa tática, tá? Essa estratégia de price, se você não pode aplicar aí. Assim, você até consegue repor uma parte do que você investiu, tá? Crie segmentos por loja, então, e região. Diferencie as suas ofertas para cada uma delas. Explore curva de oferta e demanda ao máximo possível e observe o seu crescimento, tanto no lucro quanto em volume de venda, tá? Cuidado com as guerras de preço. Evite entrar em leilão, gente. Leilão de preços com concorrência pode até fazer você vender mais ali momentaneamente. Mas essa estratégia ela pode dificultar a fidelização com o seu cliente. Ela pode prejudicar a sua margem. Escolha uma estratégia de trabalho e foque nela. Evite reações maiores do que as necessidades, do que as necessárias para combater um novo concorrente ali que surgiu para você. As táticas que poderão ser utilizadas aí nesses casos, né, incluem descontos por quantidade,
como eu falei ali atrás, programas de fidelidade com o cliente, desenvolvimento de marcas de combate. Você pode ofertar produto similar que te dê uma rentabilidade melhor do que produtos de marca top, utilização de novos canais de venda, entre outras táticas aí. Você vai pensar em alguma coisa. Não precisa simplesmente reduzir os seus preços, né? A razão para isso é que quanto mais sofisticada for a sua reação, menor o impacto que você terá aí nas suas marcas premium e maior será a probabilidade de vitória. Até por conta dessa situação assim de guerra de preços, os fornecedores há um tempo atrás, eles adotaram a régua de preço. O que quer dizer isso? Houve uma época que tinha supermercado que eles faziam assim. Eles negociavam uma verba com o fornecedor para vários itens e eles concentravam a verba desses itens, desses vários itens, eles concentravam em um item e ofertavam esse item a preço abaixo do custo. Isso gerava uma dor de cabeça não só para o fornecedor, quanto para os concorrentes. Por quê? O concorrente via aquele preço, né, que não existia em canto nenhum e ia na orelha do fornecedor. Eu quero, não, você vendeu para ele, eu quero também, você deu esse preço para ele, então eu também quero. Mas era uma briga, um inferno, que por conta disso o fornecedor adequou isso, né, colocou esse sistema de régua de preço e o supermercadista que vendesse o produto abaixo daquela régua que ele determinou, ficaria sem mercadoria, não receberia mercadoria, teria pedido cortado. Então, com isso, passou a se respeitar mais os preços aí por conta dessa régua de preço. Preço versus valor. Não basta ter preços competitivos apenas. É importante também investir na noção de valor. Experiência de compras ruim, mau atendimento e falta de comodidade podem prejudicar a imagem da sua loja, afastando o cliente. Isso aconteceu comigo há uns 3 meses. Eu faço compra em 2 supermercados aqui perto de casa. Eu vinha da minha mãe e eu precisava comprar carne e pão. E tem um supermercado que fica bem no caminho. Falei assim, vou comprar aqui mesmo, assim eu economizo tempo. Entrei e fui direto para a fila do açougue. Hoje tem até outra rede lá. Aqui, essa aí já saiu de lá. Entrei e fiquei na fila do açougue. Tinha 2 pessoas sendo atendidas, então eu já seria a próxima. E eu fico assim observando tudo, né? Tô ali na fila e tô observando, vendo o rapaz lá atrás cortar a carne, vendo a carne que tem ali, vendo o que eu vou escolher já, que eu não posso ficar perdendo tempo, então eu já fico vendo o que eu quero, me antecipando. Só que, eu olhando assim, escolhendo as carnes, que eu olhei pra cima assim, eu vi 2 moscas voando assim sobre o balcão. Aí que eu olhei pra dentro, tinha mosca dentro do balcão também. Aí eu olhei mais atrás, lá onde o rapaz fica manipulando a carne, né, fatiando, também tinha mosca. Mas eu não pensei 2 vezes, já saí da fila, porque eu detesto mosca. Fui pegar o pão é embalado, né, fechadinho, industrializado, fui e peguei o pão. Nisso que eu peguei o pão, eu resolvi pegar um iogurte, aqueles grandes. Fui pra geladeira, fui pegar o iogurte, e quando eu peguei o iogurte, que eu fui olhar a data, gente, estava vencido. Tá, ok. Eu costumo fazer assim quando eu estou em supermercado, porque às vezes não é relaxo, às vezes não é desleixo, às vezes é, né? Então eu olhei a data e eu costumo fazer o quê? Quando eu pego alguma coisa nessa situação, eu já vou atrás de um funcionário, entrego a mercadoria e falo para ele, já retira antes que dê algum problema. Eu trabalhei em supermercado, eu sou do ramo há mais de 28 anos. Então eu sei como funciona. Então não quero prejudicar ninguém. Só que eu fui pegar outro então. Mas tinha vários vencidos ali. Então não foi descuido não, foi
né? Sei lá o que foi. O que eu fiz? Não comprei iogurte, larguei o pão e fui embora de mãos vazias. Não comprei foi nada. Então, você precisa atentar ao valor que a pessoa tem. Não é só preço que conta, tá? Limpeza também conta. Não é porque a loja vende barato que você vai comprar carne onde tem mosca, né? Tem gente que compra, mas eu não compro. O comportamento humano, ele influencia na precificação. Cada consumidor pode se comportar de uma maneira, tá? E, em geral, muitos desses comportamentos são parecidos e podem ser mapeados. O comportamento humano, ele envolve aspectos culturais, sociais, pessoais e psicológicos. E cada um desses fatores pode ser analisados e identificar preferências, hábitos do consumidor, superar as expectativas do cliente. Uma estratégia de pricing eficiente acompanha a jornada de compra do consumidor e procura oferecer benefícios a este cliente, né? Assim, a marca consegue fidelizar o público, já que todos os seus esforços estão concentrados no cliente. A gente sempre faz tudo pensando no cliente. E por onde começar? Né? Como começar a mexer com price? Definir preços pode ser uma tarefa desafiadora, tá? Quem não tem ideia por onde começar, para facilitar a vida para você, você pode fazer como? Você pode começar por 3 estratégias, que são as mais utilizadas no Brasil. Uma delas é a comparação de preço. E a comparação de preço vem de encontro àquela que eu comentei ali atrás e que eu falei que mais à frente a gente ia falar sobre ela. De acordo com pesquisas, os preços terminados em 9 superam os preços mais baixos, porém com outros números. Isso acontece porque algum fator de associação psicológica, lembra? Que nos leva a pensar que quando um produto foi reduzido para outro com este final, ele de fato está mais barato. Então, nos leva a pensar, gente, não quer dizer que ele esteja mais barato. Aí, lá vem as mulheres de novo, né? Um estudo comparou as roupas femininas com preços terminados em R$ 35,00 contra peças terminadas em R$ 39,00. E descobriu que os preços terminados em 9 superam os preços mais baixos em uma média de 24%. Mulherada! Por exemplo, os consumidores receberam a seguinte opção. Era R$ 60,00 e agora está apenas R$ 45,00. Era R$ 60,00 e agora está apenas R$ 49,00. Então, qual que nós preferimos aí? R$ 49,00. Pagamos R$ 4,00 mais caro aí na peça, porque o final era 9. Olha só que interessante, né? A outra estratégia mais utilizada aí é a ancoragem de preços. Induzir o indivíduo a utilizar algo como âncora para fazer avaliações sobre o que é desconhecido para nós. A melhor maneira de vender um objeto de R$ 3.500 é colocá-lo ao lado de um outro que custa R$ 10.000. Um relógio, por exemplo, né? Outro exemplo, as mulheres novamente. Você se interessou por uma bolsa que custa R$ 300. E o vendedor ali percebendo que você está relutante, né, em levar a bolsa porque você está achando o valor alto, ele lhe mostra um valor semelhante ali, parecido e que custa metade do preço, R$ 150. Opa, melhorou, né? Então a chance de você comprar a bolsa agora já é bem maior, não é? Pois é. Isso aí é a estratégia da comparação, tá? A ancoragem, né, de preço, né? Você se ancora. Similaridade de preço. Essa estratégia, ela quer dizer mesma qualidade, mesma condição, tá? De exemplo.
Ela é muito utilizada em comércios com muitas opções semelhantes. No caso, varejo mesmo, né? Que levam o cliente a paralisar e acabar não comprando nenhuma delas. Então, o que acontece? De acordo com pesquisa, 2 itens similares têm o mesmo preço. O consumidor, ele fica propenso a não levar nenhuma das duas. Como ambos, né, são parecidos e custam o mesmo valor, o cliente fica incapaz de decidir de imediato. Então, o fator decisivo ali vai ser o preço. Então, ele vai ver a diferença do centavo até, tá? Mas o fator decisivo será o preço do produto. Bom, essas são as 3 estratégias que você pode adotar se você não tiver, assim, uma expertise aí em aplicar o pricing estratégico na sua empresa, tá? Agora, independente disso, é interessante que você adote o monitoramento proativo, tá? Além das estratégias aplicadas, é importante que a sua empresa utilize das facilidades aí que o sistema de gestão traz e gerencie proativamente essas estratégias, aplicadas, né? E atue na correção de qualquer desvio dos planos aí, se houver no meio do caminho. E quais são os benefícios de você adotar o pricing na empresa? Em razão do seu valor estratégico, o pricing ele representa uma série de vantagens para que você utilize ele na sua empresa. Porém, a principal está relacionada à composição de margem e lucro do negócio. Essa é a principal dela, tá? Para você avaliar. E ao se avaliar com precisão o mercado e o seu público, a empresa pode se posicionar de maneira mais alinhada à realidade da coisa. Assim, se aproximar de quem verdadeiramente, né, tem potencial de conversão e, mais do que isso, pode otimizar a experiência de compra do consumidor a partir da oferta de produtos mais condizentes com as expectativas deles. No mais, também vale destacar a possibilidade de se agregar valor dos produtos e serviços da empresa sem necessariamente elevar os custos, trabalhando de forma certeira na mente do cliente, a partir de entrega de diferenciais, de uma marca mais forte. O que fazer para você implementar as estratégias de pricing? Bom, como estava dizendo, a implementação do pricing é um processo assim complexo, tá? Certamente envolverá diferentes variáveis internas aí da empresa. Assim sendo, o passo inicial é alinhar todo o negócio à política que se pretende implantar, tá? É necessário que toda a empresa esteja envolvida aí. Inicialmente, deve-se ter em mente que a composição do preço tem um impacto direto sobre a percepção do cliente quanto a fatores como qualidade, valor agregado, né, que é o que a gente vinha falando até agora. Sabemos também que, em muitos casos, os produtos de custo muito reduzidos são tidos como qualidade inferior, o que nem sempre é verdade. Logo, é essencial avaliar como o consumidor interpretará o preço. O price é complexo, né? E bastante particular. Por isso é importante conhecer bem o negócio, indiferentemente se ele atua no varejo, na indústria ou em qualquer outro setor. Apesar de ser um dos principais fatores aí de sucesso, né, ou de fracasso de um produto, o preço ele tem as suas limitações. O setor comercial, ele pode sim conseguir ajustar de forma ideal o preço a um produto em mercado. No entanto, se os consumidores não se sentirem atraídos pela proposta ou não perceberem necessidades, a estratégia de preço pode ir por água abaixo. E hoje existem startups que são especialistas em price. Então, se você tiver a dificuldade de implantar o price dentro da sua empresa, você pode, de repente,
contratar por um período essas startups aí e ir ao pouco montando a sua equipe de price interna. Eu vou falar assim rapidamente para quem está montando loja, quem está começando, e está começando com um software de gestão próprio para supermercado, tá? O ideal é isso. Se você vai começar, resolveu entrar nesse mar que é o varejo alimentar ainda, procure um software de gestão que seja específico para supermercado, tá? Encha ele de pergunta. Procura no meu canal um vídeo onde eu falo sobre isso. E assim, você tendo esse software de gestão, você pode parametrizar no sistema tudo que compõe os custos do produto. Frete, impostos, não pode esquecer do frete, tá, gente? Porque ele faz parte do custo do produto, faz parte do preço de custo. Frete, impostos, despesas variáveis e fixas, a margem que você quer colocar naquele produto. O próprio sistema vai calcular o preço de venda para você, tá? Isso depois que você já definiu a sua árvore mercadológica por departamento, por setor, por grupo, por subgrupo, definiu também as margens que você quer para cada um deles. Importante também é que o cadastro esteja em ordem. É na tela de cadastro que você vai informar a parte tributária. Essas informações vai ajudar a compor o preço de venda do produto e compor de forma correta, de forma que você não pague impostos a mais, tá? E nem que você pague a menos para depois pagar multa por ter pago a menos aí. As margens, elas serão aplicadas de acordo com as categorias dos produtos e curvas A, B ou C. Todas essas informações você pode imputar no sistema, parametrizar o sistema para isso, até que você tenha condições de implantar o seu departamento de pricing estratégico. Entendeu? Este é o vídeo de hoje. Eu espero ter contribuído com vocês, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo. Tchau, tchau, gente!